Que a paz esteja convosco. Amém. Shalom para aqueles que têm Jesus como o Messias. Nesse momento a gente vai estar em mais um devocional daqui da Palavra de Deus. Nessa minissérie que nós estamos criando através da Bíblia dos heróis que estiveram um papel fundamental para o crescimento não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. E o personagem de hoje é o personagem Barnabé, também chamado como o Filho da Consolação, né? Barnabé teve um papel importante, muito importante na vida, principalmente de Paulo, né? Então Barnabé era um judeu, mas teve um papel importante para o crescimento do Evangelho e a chegada até os gentios. Amém? Vamos para o conteúdo, que você possa curtir, deixar seu like e se inscrever no canal aí, tá bom? Ajude-nos a propagar o Evangelho através de sua palavra. Deus abençoe. Como eu havia dito, mais um herói chamado Barnabé, Filho da Consolação. Seu nome era José, um levita, né? De Cipriota. Isso está lá em Atos 4, do versículo 36 e 37. A sua conversão foi após a ascensão de Jesus. Ele teve, após a ascensão de Jesus ali, sendo ele membro da comunidade, né? Ele era membro da comunidade ali em Jerusalém, ele já era líder então. Ele vendeu uma propriedade e entregou aos pés dos apóstolos. Ele fez igual Ananias e Safira, só que ele vendeu realmente tudo, entregou tudo. Já Ananias e Safira quiseram reter uma parte, e isso lhe custou uma vida, né? A vida deles, né? Então, diante de Deus não pode haver isso, né? Deus, ele é santo, fiel e justo. Não se pode enganar o Senhor, né? Não podemos viver no engano, porque haverá consequências. Então, esse Barnabé, ele vendeu uma propriedade e entregou aos pés dos apóstolos, e assim ajudou os necessitados, né? Ele foi muito importante ali durante a conversão do apóstolo Paulo, né? Ele foi muito importante nos primeiros anos ali do apóstolo Paulo, que era Saulo, e aí virou Paulo, né? Pois havia muitos céticos, né, na época ali, com medo de quando Paulo, né, perseguia os cristãos, né? Saulo perseguia os cristãos, então quando ele se converteu, os céticos ficaram com medo, achando que ele haveria de perseguir novamente. Só que ele testemunhou, né? Barnabé testemunhou o que Deus tinha feito na vida dele. Barnabé ele falou, não, esse homem se converteu, ele teve um encontro realmente com Cristo, e agora ele está vivendo para o Evangelho do Reino. Ele vai ser uma testemunha viva diante dos homens, do como o poder de Deus pode ser transformador. Barnabé foi para Antioquia, né? Pois o Evangelho estava muito precisando, né?
ser aceito e precisava crescer, né, no poder do Espírito Santo. Então Barnabé foi para Antioquia com Paulo para que o evangelho também fosse fundado lá, através da ajuda do Espírito Santo. E Paulo veio, né, de Tarso para ajudá-lo, ou seja, Barnabé foi para lá e os dois se encontraram. Quando Paulo, por isso que o nome é Paulo de Tarso, porque Paulo voltou para Tarso e depois ele veio para ajudar Barnabé na igreja, né? Após isso, os dois foram, né, enviados pelo Espírito Santo para uma missão especial lá em Chipre, né? Houve uma missão, uma necessidade, e o Espírito Santo enviou os dois em uma missão para a cidade de Chipre, né? E lá ele encontrou Pisídias, né, e Listra. Também havia Derbe lá, uma pessoa chamada Derbe, pregando e fundando várias igrejas. E houve um conflito, né, que envolvendo Marcos, né, porque Marcos também estava lá também e acabou tendo um conflito, né, através do... Mas a gente sabe que a palavra de Deus ela usa de várias formas, né, as pessoas. E uma das coisas que ela estava fazendo era difundindo lá. Só que Paulo e Barnabé foram para lá para que o evangelho fosse difundido da maneira certa e não de qualquer maneira, né? Por isso que houve um conflito, né? E aí esse conflito envolveu até Marcos. Pois Barnabé ele queria, né, dar outra chance, né, para Marcos, porque houve um conflito entre Marcos e Paulo, né? Aí Paulo deixou Marcos, né, e seguiu o seu caminho. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele está em todo lugar e ele se move. Ele sabia da necessidade de que Paulo, através junto com Barnabé, Paulo deveria, né, não começar de uma maneira onde ele já havia, né, tido discussões com outros irmãos. Então deveria ter um acerto ali para que a obra de Paulo e o trabalho de Paulo pudesse fluir normalmente, né? Aí Barnabé foi um dos que interveio ali, mas Paulo ele não queria, né? Paulo ele estava ali, mas ele falou, não, eu não quero ele comigo. Isso está lá em Atos 15:36. Mas Barnabé, como um filho da consolação, né? Como seu nome já diz, ele foi para Chipre com Marcos e Paulo. Ficou lá em Chipre, lá os dois. E Paulo foi para outras regiões com Silas, ou seja, houve a conversa, mas mesmo assim Paulo decidiu ir para outro lugar e deixou Barnabé e Marcos lá em Chipre. E aí Paulo foi com Silas, né, para outra região, onde aqui já entra Silas como, né, o doutor lá, Silas era um doutor. E não só Silas era um doutor, mas Lucas, né, a palavra de Deus diz que Lucas também era doutor. Mas eles foram lá para Colossenses, isso está em Colossenses 4:10. E lá em 2 Timóteo 4:11 fala que quando
eles ouviram falar do sucesso dos dois, enviaram, né, cartas, né, cartas até eles. Barnabé, por sua visão, né, como filho da consolação, ele foi generoso, né? Ele foi muito generoso, compensando, e aí ajudou no crescimento da igreja nas regiões gentílicas. Ou seja, Barnabé, além de ser o filho da consolação, tentar ali apaziguar entre Marcos e Paulo, ele ainda foi generoso, né, enviando cartas e enviando toda a ajuda possível, né, para que o evangelho crescesse ali na região ali da galáxia, né. Então nós podemos ver que Barnabé foi importante, teve um papel importante. E aqui foi só um devocional, mas que você possa, né, ir de encontro com a palavra de Deus, estudar esses versículos que a gente mencionou, e aí você vai ter um entendimento maior de como Barnabé foi importante também. Amém? Deus abençoe sua vida, fique na paz, curta, compartilhe e vamos, né, fazer o reino de Deus prosperar. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom. Vocês.